Olá, seja bem-vindo a mais um Filosofia de Bolso, o nosso canal de filosofia. Meu nome é Guilherme, eu sou estudante de filosofia. Hoje eu quero trazer aqui um filósofo que se chama Søren Kierkegaard. Kierkegaard é um filósofo dinamarquês e ele é conhecido como o pai do existencialismo. Isso mesmo, toda a tradição da filosofia existencialista, ela deve muito ao Kierkegaard, que ele foi praticamente um dos primeiros a trazer uma reflexão mais profunda a respeito da nossa existência no mundo, do nosso modo de ser, de como encontrar um sentido para essa existência, nessa reflexão filosófica. E hoje eu quero trazer aqui para nós os 3 estágios da existência humana que Kierkegaard vai desenvolver na sua filosofia, sendo eles o primeiro o estágio estético, o segundo o estágio ético e o terceiro é o estágio religioso. Aqui é importante nós salientarmos que Kierkegaard, ele, apesar de ser um filósofo, né, e é considerado aí um filósofo contemporâneo, né, já no século XIX, Kierkegaard ele era cristão. Kierkegaard vem de uma família cristã tradicional muito forte, né? Ele era luterano, de família luterana, o seu pai se tornou reverendo, né? Era reverendo, o que hoje nós chamamos de pastor, né? Ele teve um irmão que também se tornou reverendo. Kierkegaard chegou a estudar teologia e quase também se tornou reverendo, mas ele abandona essa carreira religiosa, né? Eclesiástica, de ser um líder religioso e dedica sua vida ao estudo da filosofia. E é muito interessante porque, apesar de mergulhar profundamente na filosofia e desenvolver todo a sua filosofia, os seus livros, as suas obras, os seus escritos, numa dinâmica existencialista, Kierkegaard ele permanece sendo um homem de fé. E ele traz a experiência da fé para a filosofia. Isso também é interessante nós estudarmos e nós notarmos em Kierkegaard. Então aqui nós entendemos um pouquinho da sua história e da sua biografia, nos faz compreender melhor aquilo que ele coloca nesses estágios da existência, nesses 3 estágios. Então vamos lá, o primeiro estágio que Kierkegaard vai falar é o estágio estético. No estágio estético, o homem, o ser humano, né, o homem, ele se abandona ao imediatismo e à busca pelo prazer imediato. E aqui, nesse estágio estético, o mais importante é o que eu posso sentir, é o prazer agora, aqui e agora. Então, as coisas que mais marcam esse estágio da existência humana, que é o estágio estético, é a sensualidade, a dúvida e o desespero. E aqui a gente pode pensar na nossa vida. Quantas vezes nós talvez já vivemos em um estágio estético, voltados para o prazer ou por uma busca imediata, né, do prazer e da sensualidade. E isso geralmente causa em nós uma dúvida sobre a maneira como nós estamos vivendo, ou quem nós somos, ou por que fazemos tal coisa. E isso gera também dentro de nós o desespero. Então, esse é o primeiro estágio que o Kierkegaard vai falar. O segundo estágio é o estágio ético. E isso é bem interessante, porque no estágio ético, o homem ele se submete à lei moral. Quando o ser humano ele se submete às suas vontades e ele não mais está na busca do prazer, mas ele está na busca do dever. Então, eu não busco mais o prazer imediato, mas eu busco cumprir as leis, obedecer às regras. E isso, nesse momento, a humanidade, né, o ser humano, no estágio ético, ele é capaz de pensar no outro. Ele não mais pensa somente em si e na sua busca pela sensualidade, pelo prazer imediato, mas ele é capaz de olhar para o outro e olhar para o bem comum. Ele é capaz de submeter a sua
vontade às leis, às regras da sociedade e das leis morais que nós temos na sociedade, né? Então aqui no estágio ético é o indivíduo que busca ser um indivíduo correto, né? Eu busco ser um bom esposo, um bom marido, eu busco ser um bom trabalhador, obedecer às regras do meu trabalho, obedecer às regras da sociedade, obedecer às leis de trânsito, e aqui eu estou vivendo no estágio ético. Não mais o estágio estético, aquele primeiro, onde eu busco o prazer desenfreadamente e somente o prazer, mas aqui eu sou capaz de refletir e de olhar para o bem comum e obedecer às leis, obedecer às regras. E aqui é o segundo estágio, que é o estágio ético. O terceiro estágio, que para o Kierkegaard é o estágio mais alto que o homem pode chegar, é o estágio religioso. É quando ele pode chegar à estatura do homem de fé. Lembrando aqui que o Kierkegaard era cristão, então ele traz essa experiência para a filosofia e para o sentido da existência humana, né? Então, aqui no terceiro estágio, é quando o homem ele pode realmente se realizar como pessoa. Ele pode efetivamente encontrar a realização como indivíduo na sua própria subjetividade. De que forma? Quando ele se torna um homem de fé. E aqui é interessante porque ele não é mais um homem estético, voltado para o prazer, ele não é mais o homem ético, que para nas leis e nas regras da sociedade, mas ele é um homem de fé. E quando você, para o Kierkegaard, se torna um homem de fé, a sua existência ela tem um sentido maior do que as leis e maior do que você mesmo, que é capaz de te dar força para tomar decisões que muitas vezes ela pode ser até de desobediência civil, né? Ou de desobediência das leis morais. Então aqui é muito interessante porque quando Kierkegaard apresenta na sua obra Temor e Tremor, ele apresenta a figura de Abraão. Abraão é o exemplo para o Kierkegaard de homem de fé. E aqui o Kierkegaard não está falando de fé institucional, fé voltada a uma doutrina, mas o Kierkegaard está falando de fé entre eu e Deus, entre o indivíduo e a realidade sobrenatural. Kierkegaard fala de uma fé direta entre a pessoa e a realidade divina, entre o ser divino que nós chamamos de Deus. E aí ali em Abraão ele coloca esse exemplo do ser religioso, do homem de fé. Abraão é o homem de fé por excelência. Por quê? Porque quando ele entra na realidade da fé, ele é capaz de sacrificar o próprio filho. Ele é capaz de matar Isaque, desobedecendo assim as leis morais. Então ele é capaz de deixar de ser o homem ético, que obedece às leis da moral, para ser um homem de fé, um homem religioso. Então isso é muito interessante, porque nós podemos identificar esses três estágios e nós podemos pensar em qual estágio talvez eu me encaixo, em qual estágio a humanidade, muitas vezes nós vivemos em momentos diferentes, né? Lembrando que para o Kierkegaard isso não é um processo que você passa do primeiro para o segundo e para o terceiro, mas você pode se encontrar como um modo de ser no mundo em um desses três estágios, né? E é interessante porque a reflexão que eu faço, e quando eu estudei, quando eu li sobre isso, né, eu consegui identificar da seguinte maneira: o estágio estético nós identificamos geralmente quando o indivíduo está na adolescência, ou quando nós estávamos na adolescência. A busca pelo prazer, o ser imediato, o imediatismo, a pressa em fazer as coisas, a desobediência das regras, a própria rebeldia da adolescência é próprio do estágio estético, diria Kierkegaard. Já o estágio ético, aquele segundo, ele é próprio da vida adulta, da vida madura,
que é capaz de pensar no outro, de obedecer às regras da sociedade, de ser um bom cidadão, de ser um bom marido, de ser um bom trabalhador e de obedecer às regras, às leis morais. Então aqui eu sempre lembrava do que é ser adulto, da responsabilidade e da maturidade da vida adulta, no ser do homem, no estágio ético. Mas é interessante demais, principalmente para quem tem uma fé, seja ela cristã ou não, nós pensarmos nesse estágio que para o Kierkegaard é o estágio mais alto, o estágio do homem religioso, do homem de fé. Por quê? Porque ela é tão intensa por uma realidade que é maior do que as leis e maior do que nós mesmos, que faz com que o homem seja capaz até de desobedecer, né? Em primeiro lugar, de não estar voltado para o prazer, como é no estágio estético, e no segundo momento, de ser até capaz de desobedecer às regras da sociedade, às leis morais, para se voltar ao seu Deus, a uma realidade divina, a uma realidade de fé, onde o homem se realiza efetivamente, encontra sua realização, e ali, para o Kierkegaard, esse é o estágio mais alto que a humanidade pode chegar, que é o estágio religioso, o estágio do homem de fé. Então eu trago aqui essa reflexão aqui para nós desses 3 estágios do Søren Kierkegaard, que é um grande filósofo existencialista, pai do existencialismo. Vale a pena ser estudado, vale a pena ser compreendido e trazer isso para a nossa reflexão e para a nossa vida, né? Quanto à análise social, para a nossa própria análise pessoal e para nós podermos observar aqueles que estão à nossa volta, seja os nossos amigos, parentes, pessoas que nós conhecemos ou não. Então é interessante porque a dinâmica que o Kierkegaard traz, ele mostra os estágios e de modos de ser no mundo, como nós somos no mundo, como nós existimos no mundo. E aqui ele traz numa perspectiva de uma fenomenologia existencial, ou seja, de uma experiência única onde eu me encontro como pessoa no mundo de uma determinada maneira ou de outra. E para o Kierkegaard, a angústia que nós sentimos muitas vezes, ela é o salto para nós chegarmos a dar um salto de um estágio para o outro. Então é interessante, porque para o Kierkegaard nós só podemos permanecer em um estágio por nossa livre escolha, e nós só deixamos de estar nesse estágio também pela escolha pessoal. Então fica aí a reflexão, fica aí a apresentação desses 3 estágios do Søren Kierkegaard, esses 3 estágios da existência. Se você gostou, curte aí, comenta o que você achou e a gente se encontra semana que vem.